Pessoal, nesse primeiro passo, cujo nome é Esteja no comando de sua carreira, seja dono do seu futuro, eu quero abordar um pouco com vocês sobre a questão de como você precisa se desenvolver ou como você precisa se portar ao longo da sua vida profissional. Esteja sempre no comando dela, né? Nunca espere que um terceiro seja o responsável pelo desenvolvimento da sua carreira. Isso vai fazer muita diferença para vocês. Para aqueles que estão começando, para aqueles que já têm uma certa maturidade dentro do processo profissional, aqueles que já têm mais maturidade vão concordar comigo, os que estiverem iniciando, obviamente chegarão lá um dia, né? O sucesso, pessoal, as ações dependem de nós, né, e não de terceiros. É óbvio que trabalhar em ambientes propícios, ambientes que possam fazer com que você possa expressar o seu aprendizado, possa colocar em prática aquilo que você está aprendendo, tenha chances de se desenvolver e de crescer profissionalmente, faz muita diferença, né? Mas ter em mente que o comando da sua carreira é seu e não de outra pessoa, vai também fazer muita diferença no momento que você tiver que pensar para onde você precisa ir, qual o melhor caminho seguir, onde você precisa focar a sua carreira, né? Então, quando a gente está falando de novo em profissionais voltados para a área de planejamento e controle de obras, acho que o primeiro tópico que eu gosto sempre de trazer é que planejar não é apenas fazer um cronograma. Tenha isso em mente, né? O cronograma é basicamente um produto final da etapa de planejamento. Não da etapa de controle, mas da etapa de planejamento. Porque ele vai ser, obviamente, alimentado, retroalimentado e controlado durante a fase de controle. Mas muita gente tem em mente isso, né? Ah, eu preciso fazer um planejamento de uma obra. Já abre um software qualquer de cronograma e sai fazendo esse planejamento. Não, pessoal. Tem uma coisa importante que é planejar o planejamento, né? Quais são os passos que eu tenho que seguir, como eu devo fazer. Senão você vai de repente abaixar a cabeça, sair fazendo um cronograma e lá na frente vai se deparar com algumas coisas básicas que poderiam terem sido definidas lá atrás e não foram. E com isso vai te causar muito mais transtorno lá na frente, né? Então, de novo, planejar não é só fazer cronograma, tem que estar muito bem preparado, tem que interpretar projeto, tem que criar algumas coisas como, por exemplo, a estrutura analítica de projetos, que nós vamos falar daqui a pouquinho, estrutura de locais do projeto, como eu pego o meu projeto e vou fatiá-lo em partes menores para que sejam mais controláveis, né? Como eu vou definir as atividades, como eu vou fazer o sequenciamento delas, como é que eu vou calcular as durações e por aí vai. Então é um processo bastante amplo que precisa de muito conhecimento, né? O segundo tópico que eu sempre trago, pessoal, é que absorva o máximo de informações que você puder ao longo da sua vida profissional. Toda oportunidade que você tiver. Quer seja lendo um livro, quer seja participando de uma conversa com um consultor, com um profissional, com um engenheiro de obra, com um arquiteto, com um gestor, com qualquer profissional que seja, você tem muito a aprender. Nós não somos donos da verdade, né? E a gente tem que saber ouvir obviamente muito o que essas pessoas podem nos trazer. Acredita em mim, cada pouquinho de informação que você vai absorvendo, que você vai aprendendo, vai fazer parte da sua formação profissional, na sua formação de conceito sobre o que é o correto e o que não é. Então, assim, sempre absorva o máximo de informações que você puder em cada momento. Hoje a gente vive uma era do conhecimento muito fácil disponível, né? Em redes sociais, em vídeos, em livros e por aí vai, né? Muita coisa é boa dentro desse aspecto, porque hoje a gente tem acesso à informação que a gente não tinha no passado. Por um outro lado, tem muita informação que vem errada, então você precisa saber fazer os filtros também, porque também tem muita informação que é superficial, que é abordada, né? Então, assim, absorva ao máximo de informações, pessoal, e ao longo do tempo vocês vão ver que vocês vão poder fazer o juízo aí de valor do que é correto e do que não é, né? O que pode ser aproveitado e do que não pode. Terceiro tópico, pessoal, de novo, vindo muito em linha da questão da carreira, dê as cartas na sua vida profissional, né? Não espere que alguém vá definir a vida por você. Defina qual é o melhor caminho. Poxa, eu quero me tornar um profissional especializado em planejamento e controle. Eu vou seguir todos os passos para que aquilo aconteça. Eu não vou ficar esperando o dia que aparecer uma oportunidade numa empresa. Não, vá atrás do seu sonho, né? Esteja no comando da sua carreira, dê as cartas na sua vida profissional. Quero fazer um curso, uma pós-graduação, qualquer coisa. Nossa, será que a empresa vai me ajudar? Seria ótimo, né, se pudesse. Poxa, não pode, mas é o meu sonho. Vai atrás do seu sonho, né?
Uma outra dica que eu passo muito para as pessoas é assim: transite por diversas áreas dentro das empresas, caso você seja um profissional que atue, né, numa empresa, quer seja ela de qualquer tamanho. Em empresas menores, esse processo é até mais fácil, né, porque a gente acaba fazendo de tudo um pouco. Em empresas maiores, talvez seja um pouco mais departamentalizado, vamos dizer assim. Mas assim, é muito relevante que você transite por diversas áreas dentro da empresa, mesmo atuando, né? Por exemplo, numa área de planejamento e controle. Pô, vai transitar, por exemplo, na área de projetos para poder entender como é que as pessoas fazem, quais são as dificuldades, quais são os gargalos, o porquê das definições que eles têm. Eu sempre digo que as áreas, por exemplo, de orçamento, de planejamento, são co-irmãs, né? Então, vai entender um pouquinho melhor como é que funciona o processo de orçamento, o porquê as informações vêm naquele formato que eles eventualmente trazem, por que que eu preciso ter uma estrutura de orçamento, deve ser igual de planejamento, diferente, né? Vai aprender um pouco sobre segurança do trabalho, o que é aquilo que eu preciso considerar que é relevante para o meu processo de planejamento de obra? Aprender sobre gestão de obra, gestão de mão de obra, né? Logística, canteiro. Todos são tópicos assim muito relevantes que vão ajudar na formação profissional de vocês. E aqui, pessoal, complementando, né? Seja humilde, né? Para aprender muito. Quanto mais humilde a gente for, mais a gente vai aprender. Quanto mais arrogante eu for, que eu achar que eu sei tudo, que eu não quero aprender sobre alguma coisa nova, eu vou bloquear minha mente, vou bloquear o meu ouvido sobre ouvir, né, esses tópicos aí importantes. Então, assim, eu acho que é uma dica relevante que eu trago sempre para vocês, pessoal. Seja humilde, né? Eu tento muito hoje, mesmo depois de 23 anos de atuação profissional, eu passei por. Fiz um mestrado profissional no tema de planejamento e controle de obras, depois fui fazer um doutorado em Lean Construction, que vocês vão ver que nós vamos falar bastante aqui. Fui fazer um pós-doutorado fora do país para aprender mais sobre o tema, porque eu entendia que aquilo poderia me ajudar na minha formação profissional como complemento, né? E sempre tentei ter isso aqui, sempre tentei ter humildade para poder aprender mais sobre ferramentas novas, sobre processos novos e como aquilo, né, poderia auxiliar no meu desenvolvimento profissional. Obviamente, eu sempre me deparava às vezes com alguns tópicos do tipo, nossa, essa ferramenta aqui não é boa, né? E acabei ao longo do tempo mudando de repente a opinião sobre aquilo. Então, assim, a gente ter preconceito com as coisas é muito ruim, né? Nossa mente precisa agir como uma esponja para a gente poder absorver o máximo de informação possível, tá bom? Então, acho que a chave do sucesso aqui para que você seja dono da sua carreira, seja dono do seu futuro, é ter persistência, saber o que quer, é, tomar ações ao longo da sua vida profissional que te direcionem para aquilo, que vá aqui ao encontro dos dar as cartas, né, para a sua carreira, absorver o máximo de conhecimento possível, transitando entre as áreas, e ser humilde para poder aprender bastante, né? Com certeza esse passo é importante e será necessário na vida e atuação profissional de vocês. Tudo bem?